Irmãos, hoje ainda tratando do tema aí da nossa escola, né, da nossa classe de adultos jovens, uma família para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na última parte tratando dos papéis, funções das esposas e das mães, né? Nós temos, o quarto tema nosso, os papéis e funções na família. Só relembrando aí o nosso programa, então nós já vimos que a família foi planejada por Deus, que Deus deu ordens para a manutenção dessa família e a maneira correta de estabelecer uma família. E por mais óbvio que pareça ser, nos nossos tempos é preciso dizer o que é uma família na perspectiva bíblica. Depois nós vimos que essa família tem objetivos bastante claros. O principal é glorificar o nome do Senhor, não difamar a palavra. E estamos estudando agora esse quarto ponto aí. A família pressupõe marido, mulher e filhos que exercem papéis e funções diferentes e complementares. Nós já trabalhamos aí com as posturas do marido, né? Baseado em alguns textos sobre várias funções que resultam nos papéis de protetor, provedor e promovedor do bem-estar da família. Os 3 P's que nós temos tratado, né? Tratar da proteção, provisão, essa promoção do bem-estar. Aí já 2, 3 semanas nós já temos estudado sobre as esposas e mães, baseado em alguns textos aí. Tratamos já sobre submissão, a ideia da prudência, da integridade. Aí estudando mais especificamente o texto de 1 Pedro sobre o espírito de mansidão, tranquilidade, usando o exemplo de Sara, de fé, de confiança em Deus. Depois tratando já nas cartas pastorais, tratamos da decência, santidade, a temperança, né, a moderação, o equilíbrio, como características aí dessas esposas, mães, ou seja, funções estabelecidas pelo Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade e, para tanto, nós vamos iniciar com uma oração. Convido você mesmo acertado a levar seu pensamento a Deus mais uma vez nessa manhã. Oremos. Pai querido, nós pedimos a tua bênção, a tua direção no momento de estudo nessa manhã, que a graça do Senhor continue sobre nós, que a ação do teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique, nos conduza, ó Deus, a não apenas compreender tua vontade, mas sermos também impulsionados a praticar a tua palavra para o nosso próprio bem, para o louvor eterno do teu santo e bendito nome. Fique conosco, é o que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 31, onde nós temos o acróstico conhecido como a mulher virtuosa. Nós já mencionamos a semana passada um pouquinho, e vamos reforçar aí. Então, Provérbios 31, a partir do verso 10, nós encontramos aqui, nesse livro de sabedoria, as características de uma mulher que nós conhecemos como uma mulher virtuosa. Assim começa o acróstico, né? Lembrando que esse é um acróstico, então o autor, dentro dessa perspectiva poética, inclusive, não vai trazer uma sequência sistemática de características ou de funções e tal, mas no decorrer do acróstico nós podemos observar algumas características aí relacionadas ao papel da esposa. Então vai dizer assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Verso 11 ele aponta para essa ideia da integridade, da prudência, da fidelidade da esposa. Diz o verso 12 ainda nesse mesmo sentido: ela lhe faz bem,
e não o mal, todos os dias da sua vida. Ele entende essa postura de auxiliadora e não de atrapalhadora. Como nós já temos estudado, tem mulher que parece que o objetivo dela é ser um obstáculo na vida do marido. Né? Em vez de apoiar, eu vivi uma situação dentro da igreja que foi assim, não é possível, uma coisa está errada. Formação de liderança, meu primeiro pastorado lá em Matão, formando liderança, fazendo curso de formação de liderança, preparando os homens. Na época, 25 homens fizeram essa classe. Não sei se você já estava lá numa das épocas, não. Estavam 25 preparando para formar presbíteros, líderes, diáconos. Aí um deles se destacou durante o curso, não sei o quê. Aí foi indicado para ser eleito oficial da igreja, presbítero da igreja. Aí ele chegou para mim e disse: senhor pastor, eu não posso aceitar. Ô, miserável, hein? Que passada é essa? Passou o curso todo aqui, mexendo aqui, os picuá aqui, 6 meses, tal. Preparou, fez todos os testes, tal, não sei o que. O que aconteceu? Minha mulher disse que esse negócio de conselho, essa reunião até tarde da noite, depois tem que ir para presbitério, vira e mexe tem que cuidar dos problemas dos outros. Então, minha mulher falou que não é para eu, não. Eu falei, tá bom. Você não é um homem mesmo para ser presbítero, tem que ser igreja. Se a sua mulher tivesse bigode, nós punha ela no seu lugar. Porque é ela que está mandando, é ela que comanda, ela que é a cabeça, mas não pode, então você também não pode. E não foi. Nem concorreu. Mas aí a minha questão é a seguinte: essa esposa, na função de auxiliadora, ela foi uma atrapalhadora. Eu acho que, em sã consciência, uma irmã, uma mulher crente, o maior desejo dela é ver o seu marido envolvido com a obra de Deus. Pelo menos deveria ser assim. Né? Mas tem umas não, que são obstáculos até para que o homem exerça uma função dentro da igreja. Atue no ministério da igreja. Porque pensando no seu próprio umbigão, né? No seu próprio ventre. Meu marido exige muita responsabilidade. Então, e ainda mais, quem me conhece sabe que nós temos reunião do conselho todo mês. Né? Mesmo que não tiver assunto, a gente se reúne para estar orando, para estar junto. Então, não, dá muito trabalho. Irmãos, se o cara falasse assim, eu vou ser o presidente da turma do boteco, talvez ela não teria muito problema com isso. Né? Mas, às vezes, a pessoa, o homem quer se envolver com a obra e a própria família não o apoia, não ora por ele. Ou então, simplesmente, todos nós temos as nossas dificuldades. Né? Então, aí o marido chega em casa e fala assim, me indicaram lá para concorrer oficialato da igreja. Você? Desculpa. Né? Desfaz do menino. Né? Ai, meu Deus. Quem que indicou? Sua mãe? Ai, só pode ser. Ainda desfaz, né, da pessoa. Aí você fala assim, é uma auxiliadora, uma criatura dessa? Não é, é uma atrapalhadora. E a Bíblia chama você, se você acha que seu marido não tem condição, você vai trabalhar com ele, você vai orar por ele, você vai, eu acho que você tem que melhorar um pouquinho, tal, não sei o quê. Mas não desfazer, não menosprezar, ou né, humilhar a pessoa. Então nós vemos que a mulher ela tem essa função de ser auxiliadora, não só nas questões do dia a dia, mas inclusive no crescimento também do marido, né, e da atuação do marido em relação ao serviço do Senhor. Aí vamos continuar. Então ela lhe faz bem, ela não faz mal todos os dias da sua vida. Se você observar um pouquinho mais à frente lá,
quando ainda fala sobre a própria marido, verso 23, né? E o texto aqui, o acróstico nos aponta que essa postura do marido é uma consequência da postura auxiliadora da esposa. Ele vai dizer assim no verso 23, o seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os presbíteros ou os anciãos da terra. E o contexto do texto indica que essa postura de autoestima desse homem é uma consequência do apoio que a esposa deu. Porque o texto está falando não é da esposa, está falando do cara. Né? Então, se a mulher não for essa auxiliadora para apoiar, inclusive, o crescimento espiritual do seu marido, ela deixa de ser auxiliadora e passa a ser atrapalhadora. Às vezes tem atividade, essa terça-feira mesmo nós vamos ter o PH, né, a reunião dos homens. Aí, não, já foi sábado, tudo pastor, já foi escola dominical, você vai terça também, fulano? Deixa ele no boteco, então, bem. Deixa ele no puteiro. Aí você vai começar a reclamar, quando ele começar a ir para esses lugares aí que você acha que é menos problemático. Você está indo muito para a igreja. Acorda, criança, acorda. Você tem que apoiar o seu marido a fazer as coisas de Deus. Porque a carne dele já está gritando para ele fazer outras coisas. A inclinação natural do coração dele não é vir na UPH de terça-feira. É para a turma lá do churrasco do futebol. É natural. Se você não apoiar ele a estar em lugares para ser influenciado com as coisas de Deus, vai dar trabalho. Aí não, tem mulher que ao invés de fazer o bem, faz o mal. Cuidado, faz isso não. Você vai acabar com a sua própria família. O que mais que ela diz aí? Verso 13. Aí começa a tratar do ponto que eu quero falar basicamente agora, que é o fato dela ser operosa, ela ser trabalhadora, ela ser trabalhadeira, como diria lá Barreto. Então, busca lã, busca linho, e de bom grado, o que ela faz? Meu Deus do céu, trabalho não é uma maldição, pastor. Não, trabalho é bênção. Sempre foi bênção. Desde o início, Deus colocou o homem no jardim para trabalhar, para cultivar, para dar nome para os bichos. O trabalho antes do pecado já foi instituído como algo abençoador. É lógico que após o pecado, nós recebemos a dificuldade no trabalho. Os cardos, os abrolhos vêm, o suor do rosto vem. Mas o trabalho em si não é maldição. O trabalho em si sempre foi bênção. E a mulher, segundo o acróstico aqui, é uma mulher que trabalha. E não trabalha simplesmente por trabalhar. Diz o texto, e de bom grado trabalha com as mãos. A nossa geração, de certa forma, agora foi influenciada positivamente por uma visão de que o trabalho da casa é bênção, né? Mas houve um tempo em que as próprias mães, esposas, olhavam para o trabalho de casa como uma obrigação, não de bom grado, e que só faltava quando chegava o marido do emprego pendurar ele num cabide, né? As crianças chegassem da escola, punha cada um dentro de um armário, com 7 trancas, para não bagunçar a casa que ela tinha arrumado. Hoje, graças a Deus, as mulheres têm entendido que casa bagunçada é sinal de vida, né? E aí tem até algumas mulheres que acabam postando um desses vídeos até impactante, a mãe entrando assim, em cômodo, filmando, tudo no perfeito lugar, aqueles mimosinhos assim, tudo, aqueles badulaquinhos que vocês gostam,
né? Pombinha, elefantinho, corujinha, o que mais que vocês gostam? Sei lá, todos esses, bibliozinho, né? Mais de 300, só para limpar aquela cômoda ali vai 30 dias. Mas tudo bem, tudo no seu devido lugar, a cama com lençol rigorosamente estendido, esticado e tal. Aí ela fala assim, meus filhos saíram de casa, agora minha casa é assim, ó. Aí ela vai, tudo no perfeito lugar, tudo devidamente limpo, bem organizado e colocado. E aí no final do vídeo ela fala assim, que saudade do tempo que os chinelos estavam jogados pela sala, que a toalha estava em cima da cama, que o uniforme usado estava atrás da porta. Não sei se vocês viram algum vídeo semelhante assim, tem vários por aí, e mostrando que o trabalho, irmãos, no dia a dia, tem que ser algo feito com bom grado, porque a característica é essa operosidade da esposa. E mesmo que você reclame do trabalho no dia a dia, pode ser que chegue um momento que você vai sentir falta desse negócio. Porque tudo passa. A Bíblia diz que tudo passa. E aí você vai querer, assim, desarrumar para poder arrumar. Né? Porque é isso que gera satisfação. Ter as pessoas, ter um convívio, e saber que amanhã, segunda-feira, vai ter um monte de trabalho. E a postura dessa operosidade é esse trabalho de bom grado. Isso exige. A palavra do Senhor mostra para que você tenha a visão da trabalheira que você tem em casa, não como um peso, mas algo realizado com bom grado. O que mais que nós podemos chamar a atenção aqui, né? Ela vai dizer, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ou seja, ela é operosa, ela é trabalhadeira. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa, dá tarefa às suas servas. Trabalhadeira, operosa. Examina uma propriedade e compra, adquire-a. Veja, nós estamos falando aqui, irmãos, do livro de Provérbios, cerca de 1000 anos antes de Cristo, então, portanto, há 3000 anos atrás, já falando de uma mulher que trabalhava fora, que administrava o próprio dinheiro, que trabalhava de bom grado, que com as suas próprias, com a renda do seu trabalho, compra lá uma propriedade, planta uma vinha nessa propriedade para ter uma outra renda, distribui, divide, diversifica as funções, ou seja, nós estamos falando de uma mulher, de um padrão de uma mulher virtuosa de 3000 anos atrás. E tem imbecil falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, onde? Não existe isso. A Bíblia é a palavra de Deus, perfeita desde sempre. E apresenta essa mulher operosa em todos os sentidos. Diz, examina uma propriedade, adquira, planta uma vinha, ou seja, não deixa a propriedade ociosa, com as rendas do seu trabalho. Não precisou nem pedir dinheiro para o marido. É rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca, ou seja, ela conhece a tecnologia da época. Veja, até aqui você só tem visto versos após versos falando que essa mulher, como papel, é uma mulher que não tem medo de trabalhar, que não tem medo de investir, que não tem medo de auxiliar. Por isso, o seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. É uma mulher que auxilia na manutenção da família. Ela não tem a obrigação de ser a provedora, é verdade. Essa obrigação, nós já estudamos aqui, é do marido.
mas ela não é a gastadora. Ela é que auxilia, inclusive, nessa provisão. Ela tem o seu próprio ganho, ela compra as coisinhas dela. Inclusive o terreninho lá, para plantar a vinha dela e tudo mais, sem problema nenhum. Um padrão de 3.000 anos atrás, irmãos. Não há dificuldade nessa prática. Porém, na perspectiva de ser operosa para gerar bênção, não empoderamento feminino, mas para gerar bênção para a família. Para o marido ser estimado, para os filhos olhar para ela e dizer que ela é ditosa. De falar, minha mãe, ó, que mulher. Auxiliadora, operosa, sempre apoiando em casa. Ou que exemplo. É essa a ideia da mulher nos olhos das Escrituras. Né? Depois, ainda mostra a postura dela de generosidade. O verso 20 diz, abre mão ao aflito, estende ao necessitado. Veja mais uma vez falando da operosidade. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. Veja, ela que foi buscar essa lã, ela que tingiu essa lã, ela que costurou ou teceu essa lã, essa vestimenta, e ela sabe que existem situações cíclicas, o inverno todo ano vem na mesma época, e ela já prepara a sua casa antes do inverno chegar. Eu sempre brinco com as irmãs, né? A gente sabe quando chega a primeira frente fria, sempre tem lá uma transição, né? Aqui na nossa região, sempre tem. Do outono para o inverno, sempre tem uma semana que pega a gente de calça curta, né? Tá um calor miserável num dia, no outro dia cai lá para 15 graus. Essa mulher já sabe que isso acontece. Maio, sempre vai vir uma frente fria. Então o que ela faz? Ela prepara isso com antecedência. Porque não adianta nada, irmãos. Na primeira frente fria que chegar lá em maio, aí você correr para pegar o edredom, aquela blusa de frio, cheia de ácaro, de 1 ano guardado. Aí você, veio um frio. Aí pega o cobertor. No outro dia está todo mundo no hospital. Com alergia, com não sei o quê. Por quê? Prepara antes. Você sabe que todo ano acontece isso. Mulher virtuosa, ela prepara antes. Chega a neve e não a pega de surpresa. Porque ela é operosa. No final de abril já está o edredom lavado. As cobertas já foi para o sol. Já viu-se o moletom do Juninho. Ainda está servindo. Tem mulher que faz as crianças passar bullying na escola, né? Ela fala assim, nossa, você comprou o moletom da escola para ele. O ano passado fui botar no meio da canela. A blusa não chega nem no cotovelo. Mas por quê? Aí vai lá o espantalho para a escola, parecer que é dia de trote? Você veio no dia de trote errado? Não, é que eu cresci, o moletom não serve mais. A mãe preparada, a mãe virtuosa, ela está atenta a esses negócios, irmãos. É preservação da sua família, da imagem da sua família. O marido é estimado. Eu brinco que às vezes, é lógico, o marido tem que estar atento, mas às vezes tem uns maridos que você olha assim, você fala assim, eu te conheço, você é o Aladim. Acabou de sair da lâmpada, tudo amassado. Já viu essa situação? E você fala assim, é o cara que é lambão. Não, às vezes a mulher que não está atenta a essas questões. Vai ter uma reunião no dia tal, não sei o que, chega lá e fala, vem, aquela camisa, não sei o que, o botão. Não precisa saber fazer tudo, mas você precisa administrar esse lar. É uma função sua. Gerir e promover o bom andamento da casa. É o que é padrão da palavra dizendo. A mulher virtuosa,
é aquela que atende ao bom andamento da sua casa. O que mais? Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Veja, ela tem requinte, essa mulher, não é lambona. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assentam com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho para si e vende-as. Dá cinta aos mercadores. Eu brinco, né, no livro Virtuosa. Essa mulher que inventou a Avon, o baú da felicidade. Porque ela produzia e criou lá um monte de vendedores. Essa mulher que inventou a Shopee, colocando os vendedores para atender e levar numa logística global. Um padrão de uma mulher de 3.000 anos atrás. Nós não estamos falando de uma revolução dos nossos dias. É um padrão bíblico que está aqui há 3.000 anos. Chamando a atenção das mulheres. O verso 25 diz: a força e a dignidade são os seus vestidos. Essa é a ideia da prudência, integridade que nós falamos. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Não que ela é alienada, mas ela tem dois fatores aqui que o acróstico vai nos mostrar. A ideia do temor do Senhor, lá do verso 30, e a ideia do serviço que ela faz. Por que ela não teme? Porque ela é alienada? Não, porque na parte dela ela já administrou, ela já geriu, ela já organizou. E nas coisas que não dependem dela, o verso 30 vai dizer: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público louvarão as suas obras. Verso 26, fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Verso 27, que eu já citei, atende o bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. E todos reconhecem isso. Levantam-se seus filhos, lhe chamam de tosa, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E aí o verso 31, dai-lhe do fruto das suas mãos e o público te louvarão as suas obras. Ou seja, é uma mulher operosa e é uma mulher que teme a Deus. Por isso ela não tem preocupação quanto ao dia de amanhã. No que depende dela, ela já fez. E no que depende de Deus, ela confia e espera que o Senhor vai fazer o que tem que ser feito. Irmãos, e essa é uma situação que é aprendida. Quando você vai para Tito, eu convido você a ir para lá, Tito capítulo 2, o verso 3, você vai ver que essa situação de ser uma mulher virtuosa, uma mulher operosa, uma mulher confiável, uma mulher mansa, tranquila, que cuida bem da casa, que é administradora, que é auxiliadora, que inclusive produz recursos, isso é algo aprendido. Agora você, lembra que eu falei para os homens, né? Em relação à educação dos filhos, em especial das filhas, que você tem que criar a sua filha para ser uma mulher no padrão bíblico, não no padrão Barbie. Muda o B, tá? Você vai criar a sua filha no padrão bíblico. A maioria das famílias hoje tem criado as suas filhas no padrão Barbie. Só de um mundo cor-de-rosa, com quem banana, de masculinidade questionável. E aí você não prepara a sua filha para o mundo bíblico, para o mundo real, para as funções e papéis que Deus exige dela. E você não ensina. Você não ensina a sua filha a ser boa dona de casa. Ai, não, minha filha vai ser uma rainha.
Só, dependendo do caso, só se for rainha da bateria lá, de uma escola de samba qualquer, o PCC, sei lá eu da onde vai ser rainha, porque, irmãos, nós vivemos num mundo real. Veja o que diz Tito. Tito capítulo 2. Nós já estudamos, já lemos esse texto, né, no início lá, mas vamos relembrar aqui. Tito 2, falando das mulheres. Antes ele já tinha falado aos homens para serem temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Ele diz, a mulher tem que ser isso semelhantemente. Ele diz, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, seriedade, não caluniadoras, fofoqueiras, falando mal da vida alheia, não escravizadas a muito vinho, a ideia de não ter vícios. E aí o termo que eu quero, seja o quê? Mestras do bem. É característica ser uma ensinadora, você precisa ensinar. E veja, ela vai ser mestra de bem para quem? A fim de instruírem as jovens recém-casadas algumas práticas. Primeiro, amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, que é a ideia lá do bom senso, da vestimenta, da decência, da modéstia, honestas, ou seja, ser confiável, não roubar o dinheiro da carteira do marido, né? Boas donas do quê? Meu Deus do céu! Não, pastor, minha filha não vai ser dona de casa de jeito nenhum. Eu estou criando ela para ser princesa. Minha filha nunca limpou um banheiro. Minha filha nunca fritou um ovo. Minha filha nunca... Vou fazer arroz, misericórdia. Minha filha nunca teve que pôr um botão. Nunca teve que fazer um conserto na roupa dela. Rasgou um pouquinho, roupa nova. Porque minha filha é para ser princesa. Minha filha nunca lavou uma louça. Parabéns. Você está preparando a sua filha para ser a próxima divorciada. Vai morrer sozinha e seca. Esse é o seu projeto de princesa. Porque não vai ser exposto, ninguém vai aguentar casar com essa criatura, a não ser que arranje um Ken, que na verdade nem homem é. Aí é só um casamento de fachada, né? E aí o cara banca tudo, não sei o que, taraná, mas... E aí você vai ser vô de pet. Porque essa princesa nem filho vai querer ter. Tá bom? Com muita sorte você vai ser vô de um jabuti. Porque se for de um cachorro, vai fazer uma lambreca lá na sua casa, pior do que 3 netos. É isso que você quer para sua vida, querido? Nós vivemos uma geração que desprezou os ensinamentos bíblicos, que você olha para trás hoje, você vê famílias inteiras, com 5, 6, às vezes 2, 3 filhas, que hoje está na faixa aí da meia-idade, que não tem família. Que tiveram casamentos frustrados. Se porventura tiveram os filhos vivendo de uma maneira em devassidão, porque não tiveram uma figura paterna ou uma mãe que pudesse, de fato, ser um padrão. Mas não está longe de nós. Eu olho para a minha família, eu vejo alguns primos, algumas primas que estão vivendo essa história.
E certamente, se você olhar para a sua família, para pessoas perto de você, você vai ver essa mesma história, que foi produzida por uma geração que se afastou do padrão bíblico, inclusive dentro da igreja. Nós precisamos quebrar esse ciclo, para que as moças, as mais novas, possam aprender. Mas vai aprender com quem? Se as mulheres idosas estão num padrão fora das Escrituras. A motivação de você ensinar a sua filha hoje, para ela ter uma profissão, fazer uma faculdade, sabe qual que é a motivação? Estou pagando a faculdade, você nunca depender de homem nenhum. Porque na hora que esse homem começar a colocar a toalha molhada em cima da cama, você já dá o pé na bunda dele, porque você tem o seu salário, você tem já o seu título, você tem o seu mestrado, o seu doutorado, não sei na onde, né? E piriri, você não precisa de homem nenhum. Inculca isso na cabeça da filha. Não preciso de homem nenhum. Tudo bem, ninguém está falando que você precisa de algum homem. Mas se você quer viver dentro do padrão que as Escrituras estão te ensinando, para ser bem-sucedido no cumprimento do mandato social, você precisa ensinar a sua filha, até a profissão dela, trabalhar, para ser uma auxiliadora. Não para ser dependente. Não para envergonhar o marido, para humilhá-lo. Não tem problema nenhum ela ganhar mais que ele. Isso é bênção. Não faço questão nenhuma. Se resolver duplicar o salário da Clarice, não vou ficar triste de jeito nenhum. E nem vou me sentir menos homem por causa disso. Não tem problema ela ganhar mais. Porque a postura não muda. A postura de auxiliadora continua, é a essência. Então ela pode ganhar o triplo, mas eu sei que a postura vai continuar. Agora a mulher não, ganhou o seu salário, não dependo de ninguém. Vamos fazer um projeto juntos, vamos trocar o nosso carro, vamos comprar uma casa. Não. O pastor falou que o provedor é você. Se virar. Eu vou gastar o meu dinheiro do jeito que eu quero. Porque minha mãe disse que eu não preciso depender de homem nenhum. Vai firme. Para a estatística do divórcio. Rapidinho. É batata, irmãos. Postura errada. Característica errada. Papel errado. Vai conduzir a um resultado previsível. Por isso você tem que ensinar a sua menina, inclusive aí, dentro da nossa cultura, né, a escolher alguém que é digno de ser auxiliado. Porque se você também entrar numa barca para auxiliar um imbecil, olha, não é fácil. Se você escolher um cara, que é um cara, como eu brinco aqui, quarta-feira, ser auxiliador de um quarta-feira, meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Ontem, né, nós estamos com a visita do presbítero Sereno e a Marisa. Ontem, conversando, ele lembrou uma das falas do reverendo Ciro, né, que quando foi fazer o aconselhamento pré-conjugal do Vinícius, que é o filho dele, ele falou assim: Vinícius, estão namorando, tudo bem, vamos orar para você. É o período de você abrir os olhos. Veja tudo que está certo, tudo que está errado. Abra os olhos em tudo. Vê como que é com o pai, com a mãe. Vê tudo, o jeito que cuida de dinheiro. Abre os olhos. Porque depois de casar, fecha os olhos. Não é assim que ele falou? Então você tem que escolher bem antes. Porque ser auxiliadora de um zero à esquerda não vai ser fácil. Na nossa cultura te permite você escolher. Então escolha bem escolhido.
Abra os olhos antes dessa escolha. Porque depois, irmãos, o padrão é fecha os olhos. Não tem depois que casou, já casou. Agora aprenda aí a lidar com o banana. Não tem mais o que fazer. Tudo bem? Então, ensinadora. O que mais? Boa dona de casa. O que mais que você vai ter que ensinar? A ser bondosas. Pastor, eu preciso ensinar alguém a ser bondoso? É lógico, porque todos nós nascemos pecadores, nós já nascemos malvados por natureza. Não é assim que você faz com a sua criança? Quando ela está pequenininha, ela não vê a hora de meter a mão na cara do amiguinho. Aí você fala, não é assim que faz. Carinho. Quantas vezes eu fiz isso com as crianças e já vi pai e mãe fazer, não pode bater no amiguinho. Por pior que seja o amiguinho. Mas vem cá, não pode bater. Ó, sim, ó, carinho. Você pega a mão do menino, moleque, pá. Não é assim, ó, carinho. Você tem que ensinar o cara a ser bondoso. Né? Compra lá um bichinho de estimação. Se você for resolver dar pintainho para ele, já compra uns 3. Porque o primeiro vai morrer. Né? Mas aí ele vai levar. Não é assim, ó, é carinho. É carinho. Você tem que ensinar a ser bondoso. Pela risada, matou já algum franguinho já, hein, Bia? Ou não? Não? Mas é natural. Se aconteceu, faz parte do processo. Mas você tem que ensinar, irmãos. Ser bondoso. O que mais? Aí essa parte aqui tem mulher que já riscou. Tem gente que pega como chama, marcador de texto. Só que aí tem algumas mulheres que tem uma caneta preta de uso de marcador de texto. E algumas partes dos versículos ela marca com essa caneta preta. Veja aí, ó. Instruírem as jovens recém-casadas, bondosas. Qual que é a próxima coisa? Sujeitas ao marido. Não, risco estranho. Para com isso. Isso aqui não pode. É o padrão bíblico, meu irmão. E veja por que Deus está mandando as mais velhas ensinar as mais novas sobre tudo isso. Com uma finalidade. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Só que hoje, infelizmente, a geração anterior está ensinando a geração presente a ser justamente o contrário disso aqui. A agir na contramão disso aqui. Vai dar certo, irmãos? Não vai dar certo. Então, você precisa ser ensinadora, mestra do bem. Amar o marido e os filhos. E aí eu pus um asterisco aqui, porque esse amar o marido, na perspectiva feminina, é diferente da perspectiva masculina. E aí eu quero pegar alguns textos aqui com você, para relembrar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7. Esse amor aqui, é lógico que é esse respeito, essa empatia, esse carinho. Mas quando se trata da relação de homem e mulher, de casamento, refere-se também à intimidade física, à intimidade sexual. Então veja o que diz aí 1 Coríntios 7. Vou fazer um processo aqui para a gente relembrar aqui. Na verdade, no capítulo 6, verso 18. 1 Coríntios 6, 18. Nós temos aí uma ordem. Só a primeira frase. O que diz aí? 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Marca essa expressão, impureza. Aí você pula lá para o capítulo 7, que é a sequência, tá? É a consequência natural. Como solução para fugir da impureza, veja o que Paulo vai dar, a solução para fugir da impureza. Verso 2, 7, 2. Mas por causa do quê? Da impureza, que eu tenho que fugir. Por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Qual que é a solução que Paulo dá para a impureza? Casamento. E impureza está falando de práticas sexuais. Então, para que você não caia numa prática sexual de impureza,
casa. Verso 9. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então veja, a solução, o fogo, e a solução para a impureza é o quê? Casamento. Casamento. Esse é o padrão. Para fugir da impureza e fugir lá daquele desejo, né, que é natural, que faz parte da sua essência. Se você não fizer, procura um médico, né, se não tiver esses desejos, algum problema tem. É natural. E a solução para você resolver tudo isso é case. Então, o casamento é um lugar que Deus estabeleceu para que eu possa fugir da impureza e, ao mesmo tempo, saciar o meu fogo aí. E aí veja o que diz o verso de número 5. Já que o casamento é um lugar para você fugir da impureza e para saciar suas necessidades, o verso 5 diz: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por alguns demoram 20 anos, né? 10 anos, veja, mas não é tempo longo. Ele vai dizer, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa do quê? Incontinência. O que é essa incontinência? Um período muito longo sem ter a intimidade sexual. Por quê? Porque é no casamento que você vai fugir da impureza, saciar as suas necessidades, e isso não pode ficar muito tempo sem, senão gera a incontinência, e essa incontinência vai ser a arma que Satanás vai usar para te derrubar. Então, ensinar a amar o marido refere-se a ensinar também que para o homem a relação íntima é diferente da perspectiva feminina. Apesar que tem umas animadinhas, eu sei disso, né? Mas não é a maioria. Dentro do casamento, se o amor não conduzir o suprir das necessidades sexuais, irmãos, você não está cumprindo com o papel ou com a função que Deus estabeleceu para o casamento e para as partes relacionadas no casamento. Não vos priveis. Vamos reforçar um pouco mais isso. Vai lá para Eclesiastes 9:9. Eclesiastes 9:9 vai dizer assim: goza a vida com a mulher que amas. Aproveita a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida fugaz. Uma vida que é rápida, que passa rápido. Os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. O que Salomão está dizendo é o seguinte: sabe qual que é a parte boa da sua vida? Não é ganhar dinheiro. É ter uma mulher para você aproveitar a sua vida. Para te satisfazer. E quando você volta lá para 1 Coríntios 7, você vai ver que a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, sim o marido, mas o marido também não tem domínio sobre o seu corpo, e sim a mulher, porque a satisfação tem que ser mútua. Mas a Bíblia diz, aproveita, é a parte boa da sua vida, de tudo que você labuta aí, de todas as situações adversas, a parte boa é ter uma esposa. Veja o que ele diz ainda em Provérbios, capítulo 5. Volta aí um pouquinho. Provérbios capítulo 5, verso 18 em diante. Nós já estudamos isso em Encontro de Casais, mas como é escola dominical, então vamos mencionar novamente. Ele diz assim, ó: seja bendito a tua fonte, o teu manancial, e alegra-te com a vizinha.
É isso que está escrito aí? Não, não é camisinha. Alegra-te com quem? Com a mulher da tua mocidade. Aquela que lá em Malaquias, Deus puxa a orelha do povo, porque o povo estava sendo infiel a essa mulher da mocidade. Ou seja, eu quero que você namorou, tal, que é sua mulher. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Jabuti de amores. É isso que está escrito na sua Bíblia? Bicho preguiça graciosa. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Não. Quais são os animais que ele faz analogia? Uma corça, uma gazela. Os bichos mais lentos de toda a história. Aquele você olha para ele e já dá sono. É assim? Não. Bicho serelepe. Dá salto não sei quantos metros. Consegue fugir de um guepardo. Salomão vai falar, a sua mulher, ela é corça de amores. Ela é gazela graciosa. Ela não é um jabuti. Não é um bicho preguiça. Não é uma lesma. Por que ela é corça e por que ela é gazela? Veja aí. Sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre. Não é uma vez por ano. Embriaga-te sempre com as suas carícias. A única permissão bíblica para você ficar bêbado, para você se embriagar, é com as carícias da sua esposa. A única permissão bíblica para ficar embriagado é essa. Tem marido que já serviria para ser presidente do AA, das carícias femininas. Já está não sei quantos dias, sem uma gota. O cara passa perto, já sai relâmpago. Vai para lá, me dá espaço. Não, eu não vi nada, eu vim pegar só um negócio. Não. Ai. Irmãos, a Bíblia manda você fugir da impureza, para suprir sua necessidade, cada um ter sua esposa, cada um ter seu marido. Porque é no lugar do casamento que todos esses desejos, que quando colocados fora do casamento são pecaminosos, mas quando aplicados dentro do casamento é bênção, é para ser vivido. Tem mulher que usa, inclusive, essa situação como meio de troca, como moeda. Se você fizer tal coisa, vou pensar, talvez amanhã tenha. Irmãs, eu já te falei isso, eu sei que é grave, é pesado, mas eu não tenho preocupação com isso, mas eu já disse aqui e vou repetir. Quem usa o sexo como moeda de troca tem um nome. Chama prostituta. Não importa a moeda que nós estamos tratando aqui. Você não é isso. Você é esposa. Você é a esposa. E a Bíblia manda o seu marido aproveitar a vida contigo. E não tem outra para ele aproveitar a vida. É você. A Bíblia manda o seu marido se embriagar com as suas carícias. Já tratei de mas pastor, tem um nojo dele. Dá um banho nele, gente. Compre um perfume para ele. Você tem condição de auxiliar o cara até ficar mais dentro do padrão.
Vou pôr uma camisa bonita para ele. Você não gosta de apertar a espinha? Porque todas as mulheres fascinadas nesse negócio. Não pode ver um cravo que já vem até com a britadeira, né? Então vai, faz uma limpeza de pele nele. Uma massagem no pé, já com a esmerilhadeira, se for o caso. Dá um up no cara, ué. Ontem eu brinquei em casa, né? Eu acho que vocês não, né? Eu tava com a unha encravada, fui na Dani. Deixa eu fazer a propaganda pra Dani, né? Eu, o presidente Roberto, já fomos lá, né? Aí a Dani, ela passa uns creminhos lá pra aliviar a dor, não sei o que, nos pés, né? Ela falou assim: ei, pastor, esse pé aqui, 50 anos, nunca vi um creme, hein? Aí nós brincando dessas coisas, porque o cerebro me perguntou: Clarice, aí já fez a macaca no pé do pastor hoje, né? Aí eu brincando com isso. Aí nós falamos assim: eu vou chamar a Dani para dar uma palestra na SAF, né? De como fazer uma massagem no pé. Né? Mas aí no caso dela, ela vai ensinar para a mulher, pode fazer, né? Mas veja só, porque... Ai, pastor, tem nojo do marido. Aí trata o bicho, dá um trato nele. Você é a corça. Você é a gazela. Embriaga esse cara. Ele vai deixar você até arrancar aquele pelo da orelha dele. Porque na hora que você estiver saciando, e ele está ali e fala: bem, vamos arrancar esse espeto do seu nariz, tudo agora. Pronto, ele vai deixando, vai arrancar tudo. É papel, é função sua ser essa fonte de suprimento do seu marido. E isso, segundo as próprias escrituras, vai trazer benefício para os dois. Então esse amor, irmãos, é no sentido completo. Então nós já vimos que tem que ser bondosas, olhando de novo lá para Provérbios 31, boas administradoras. E aí a gente conclui, chegando aí nos 3 As. Enquanto os homens nós trabalhamos com os 3 P's, protetor, provedor e promovedor, né? Lembrando que a liderança está aqui dentro. Das mulheres nós temos os 3 As, que nós já trabalhamos em Encontro de Casais. Vamos ver se essas irmãs lembram quais são os As. É lógico que a gente vai ter que dar uma forçadinha num deles aqui para dar um A, né? Mas vamos lá. Primeiro, auxiliadora, essa aí, batata, né? Segundo, que nós vimos dentro do padrão da mulher virtuosa, a administradora. E o terceiro, que é essa amorosa, né? Tem um verbo específico, senão vai ficar... Mas essa fonte de suprimento de amor. Irmãos, às vezes, o que seu marido mais espera na vida fugaz dele é o que Eclesiastes 9:9 já diz. É gozar a vida contigo. É se embriagar com as tuas carícias sempre. Sempre. Não seja carinhoso. Tem mulher que não se cuida também, justamente por o cara não ter nem... Né? Parece que ele está com o amigo de pescaria dele. Perna cabeluda. Bigode. Camisola não existe. Na verdade, eu acho que ela entendeu, está aprendendo espanhol e ela pensou que camisola é camisa de time. Né? Porque no espanhol, camisa de time é camisola. Então ela só dorme com a camisa do time. E ainda para ajudar o seu time for rebaixado. Pô, que ânimo que você vai ter, meu Deus do céu. Você olha para a mulher,
Parece a perna do Roberto Carlos. O bigode do Sidney Magal. Do Rivelino, já que está falando de esporte. Né? E camisola do time que foi rebaixado. Ou do adversário. Acabou. Esse cara vai querer ter um infarto aos 29 anos de idade. Cara. Porque para ele a vida não vai nada. É sua função. Então, ser auxiliadora, ser administradora e ser essa fonte de amor, de satisfação, essa fonte de carícias para o seu marido. Esse é o seu papel. Sabe aquela situação de que talvez houve algum momento na história isso, e você esperar o marido chegar do trabalho e se preparar para esse momento? Você sabe o horário que ele vai chegar. A mulher virtuosa se prepara até para o inverno. Você acha que ela não se prepara para as outras coisas? Ela lógico que prepara. Você já sabe o horário que o marido vai chegar, aí você resolve, você estava cansada, todo mundo é compreensível, talvez um dia não estava legal, aí você sabe que seu marido vai chegar às 6 horas da tarde, não sei, 6:30, você resolve limpar a casa às 4 horas da tarde. Vai dar tempo? Não vai. O cara vai chegar, vai estar o quê? Um campo de batalha. Ou então você sabe o horário que o cara vai chegar, aí 5:30 da tarde você resolve pintar o cabelo. Vai dar tempo? Não, vai chegar lá e vai encontrar o Bozo. A vovó Mafalda. Aí o cara fala assim, se for crente, ele fala assim, eu vou na UPH hoje. Mas se não for, eu falo, eu vou no boteco. Na hora que você terminar, você me liga, manda uma mensagem. Não, minha irmã. Você é a fonte de embriaguez nas carícias, de satisfação. O marido tem que ter prazer em voltar para casa. E essa é função sua. Veja que essas três posturas, né, de auxiliadora, administradora e amante, aí, no bom sentido da palavra, está relacionada à mesma ideia de proteção, provisão e promoção de bem-estar. Só que você vai proteger a família sendo uma boa administradora, amando seu marido, amando seus filhos. Você vai prover aquilo que precisa como provedora nessa perspectiva de ser uma auxiliadora fiel, né? De não ser uma gastadora, uma atrapalhadora. Você vai prover benefício para a família. E você vai gerar promoção de bem-estar sendo essa fonte de satisfação, de carinho, de embriaguez do seu maridão. Então veja que mesmo que a gente trabalhe com os 3 As, é sempre a mesma coisa. A Bíblia vai trazer um monte de papéis desses aí que nós mencionamos, tudo, submissão, prudência, fidelidade, mansidão, parará, bababá, mas que vai sintetizar nesses 3 papéis. Ser uma auxiliadora idônea, ser uma administradora que trabalha de bom grado, que o marido confia nela, e ser uma fonte de carícia, de amor, de entrega para o seu marido. Afinal de contas, o casamento é o lugar que ele tem para fugir da impureza, para suprir as suas necessidades e para não privar uns aos outros. Se você caminhar nessa linha bíblica, certamente você vai ser instrumento de bênção para a sua família, em especial para o seu marido.